Facebook quanto pelo WhatsApp, que ao final da Escola Bíblica nós estaremos orando por você e pela sua família. Irmão Cleiton. A paz seja convosco, irmãos. É uma alegria. Mais uma vez nós podemos estar na presença do nosso Deus e com essa condição que temos de aprendermos mais sobre Sua palavra, de aprendermos mais sobre Ele. A gente sempre repete que o Senhor, Ele se orgulha e Ele nos diz que tem uma coisa que nós devemos nos gloriar, que é em conhecer Ele e saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então é isso que nós devemos e procuramos fazer. Principalmente na escola bíblica, nós temos essa oportunidade de estarmos buscando aprender mais sobre Ele, sobre o que Ele quer de nós e sobre o que nós precisamos fazer para agradá-lo. Então, hoje, essa lição aqui, ela vem com certeza de encontro àquilo que Jesus passou, dedicou todo o ministério dele tentando ensinar, que é sobre a nossa sensibilidade. O Senhor Jesus fez grandes esforços para falar sobre esse tema. Se nós formos olhar o motivo, o tema principal da sua pregação era isso. Quando ele falava dos fariseus, por exemplo, que eram doutores da lei, que entendiam da lei, que entendiam, que sabiam, às vezes, o que Deus queria deles em relação ao comportamento, e eles cumpriam essas leis, mas eles deixavam de cumprir algo que era muito importante e que Jesus veio nos ensinar, que é o servir, que era ser sensível, que é pensar no outro, que é fazer as coisas pelo outro, que é o amor, fazer as coisas por amor, amar a Deus, amar o próximo, tudo isso. Jesus veio trazer que isso está acima de uma lei, que muitas vezes fazia com que eu apedrejasse o outro, que muitas vezes fazia com que eu sacrificasse o outro. E Jesus nos ensina o contrário, que nós devemos nos sacrificar pelo outro. Então é isso que nós precisamos entender, e esse vai ser o tema da lição. É isso que durante toda essa escola bíblica nós vamos aprender. O que eu preciso fazer para que realmente haja sensibilidade em mim, né? Às vezes nós, no decorrer do tempo, nós nos tornamos insensíveis. Nós vemos noticiários, nós nos acostumamos com as coisas ruins, até com as coisas boas para algumas pessoas, em alguns momentos, e nós às vezes deixamos de valorizar aquilo que é bom, assim como também deixamos de nos lamentar por aquilo que é ruim. Nos falta sensibilidade, e vem sobre nós um sentimento de indiferença, ou seja, o tanto faz. Se nós ligamos o jornal e morreu pessoas, e pessoas estão sofrendo, isso já não nos comove mais, porque nós nos acostumamos com a situação. E o Senhor também nos ensina, a sua palavra nos ensina que nós não devemos nos acomodar com as coisas, com esse tipo de situação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é isso que o Senhor nos ensina. Nós precisamos ser luz. A luz brilha em lugares altos. Uma luz embaixo da cama, uma luz num lugar escondido, ela não tem função nenhuma. Ela não consegue iluminar. Então é isso que nós precisamos fazer, ser sensível a ponto de nos tornarmos uma luz que brilha, a ponto de a nossa luz contagiar e iluminar a vida de outros. Então é isso que nós estaremos aprendendo no decorrer dessa lição aí. Amém. Qual que é o primeiro verso, irmão, que nós estaremos lendo nessa manhã? Nós estaremos lendo aqui Efésios, né, capítulo 4. Eu gostaria até de que nós lêssemos do 17 ao 20 mesmo, que é o texto base. Então tá bom, então repetindo aí para você que está acompanhando, pegue aí a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, eu não sei qual é a forma mais fácil para você. Efésios capítulo 4, nós estaremos lendo a partir do verso 17 até o verso 20. Então, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, o capítulo 4, do verso 17 ao verso 20. Então, vamos fazendo aqui a leitura. Deixa eu ver se eu estou em Filipenses, não estou em Efésios, então vamos voltar mais uma página aqui. Efésios capítulo 4, do verso 17 ao verso 20. E digo isto, testifico no Senhor, para que não andes como andam também os outros gentios, que na vaidade do seu sentimento
entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Olha, irmãos, eu acho que esse Efésios 4, 17 ao 20 já nos ensina tanto que nós poderíamos ficar uma hora aqui, o tempo da escola bíblica aqui, um pouco mais de uma hora, só conversando sobre o Efésios capítulo 4, 17 ao 20. Que ele fala justamente sobre isso, sobre nós não nos entregarmos à vaidade dos nossos sentidos, como fazem os gentios. Nós, como Igreja de Deus, nós temos estudos, e nós entendemos que somos o Israel espiritual. E nós, como Israel espiritual, nós precisamos viver de forma diferente, como foi colocado aqui já. Nós precisamos ser uma luz que ilumina os outros. Nós não podemos ser. Ele começa dizendo assim, não andais como andam também os gentios. Ou seja, nós precisamos andar de uma forma diferente. Se nós comemos o que os gentios comem, se nós nos vestimos da maneira com que eles se vestem, se nós pensamos como eles pensam, se nós agimos como eles agem, qual é a diferença que há em nós? O que nós estamos iluminando? Ou nós nos tornamos escuridão como eles, ou nós iluminamos. Para iluminar, você precisa ser diferente. Nós fomos chamados para sermos uma diferença na vida das pessoas, principalmente testificando sobre aquilo que Deus deseja de nós. Nós somos embaixadores do reino, ou seja, nós devemos viver de uma maneira que nós possamos pregar o reino só pelas nossas atitudes. E assim, nós, com todo o nosso sentimento, sentindo, alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram, né? Não na escuridão do sentido, como foi colocado aqui em Efésios, porque muitos estão na escuridão do sentido, ou seja, para eles tanto faz, que é o que foi colocado novamente aqui. Existe um sentimento de indiferença no mundo hoje. E é esse sentimento que nós devemos evitar. Eu gostaria que a pessoa que está nos acompanhando nesse instante, eu gostaria que você refletisse. Há quanto tempo você não chora? Pense nisso. Há quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Há quanto tempo você não chora pelo outro? Será que você não chora porque você é uma pessoa, eu não sou de chorar muito? Ou será que você foi cauterizado de uma maneira que você já não sente mais o que o outro sente? Que você já não sente a presença do Senhor em você? Porque a presença do nosso Deus em nós, irmãos, ela é transbordante de tal maneira que é quase que impossível não chorar na presença do nosso Deus. Então é disso que nós vamos falar hoje. Talvez a gente, o dia a dia, as correrias, elas fazem o nosso coração se tornar endurecido. E é essa dureza que Deus não deseja em nós. Mas precisamos ter um coração aberto e sensível para as vontades do Senhor. Foi dessa maneira que Jesus nos ensinou. Como foi colocado aqui em Efésios 4, não foi dessa maneira que Jesus ensinou a andar na escuridão, mas Ele nos ensina a andar na luz. Será que nós refletimos nas nossas atitudes para não nos entregarmos às dissoluções, como foi colocado em Efésios aqui? Às vezes, quando somos cauterizados, nós já não conseguimos entender a diferença do que é pecado e o que não é. Nós achamos que o pecado já é comum. Tanto faz fazer isso, Deus não se importa com aquilo. Muitas vezes nós ouvimos até o mundo querendo nos ensinar a ser crente, falando que Deus é amor, Deus não está preocupado com essas coisas. E não é assim, não é dessa maneira que Jesus ensinou. Antes de tomar qualquer atitude, nós precisamos refletir, será que Jesus faria isso? Já pensou se tudo que nós fizéssemos, nós colocássemos Jesus à frente? Eu tenho certeza que muitos erros que nós cometemos, nós deixaríamos de cometer. Se nós falássemos assim, Deus, fizéssemos uma oração antes de qualquer atitude, será que Jesus faria isso que eu vou fazer? Será que Jesus faria esse negócio? Será que Jesus falaria essas coisas que eu quero falar? Então, é dessa maneira que nós, como cristãos, como pessoas sensíveis, buscar a sensibilidade, é isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, em todo o tempo de nossas vidas. Amém. Nós queremos aí, em nome de Jesus, então, estar dando um paz seja contigo aí, para você que está acompanhando a programação. Eu vou tentar ler, a gente está com uma tela hoje aqui de retorno,
E eu vou tentar aqui ler aqui os irmãos que estão aí já dentro aí desse ambiente espiritual de escola bíblica. Então, a minha irmã Mariane Mainardes, ela deseja que Pai seja convosco. A irmã Maria Ribeiro, né, está acompanhando também a escola bíblica. A Fabiana, minha esposa, Pai seja convosco, meus amados irmãos. Ali, o irmão Isaac, né, Pai seja convosco também. A irmã Serlei Brito, ali, Pai seja convosco. O irmão Everton, Pai seja convosco. O irmão Heron, paz esteja com todos. A irmã Vera Brito, paz seja convosco. O irmão Márcio Mainardes, paz seja convosco, irmãos. A irmã Rosilda Bandeira, paz seja convosco, feliz sábado. Amém. A irmã Genesi Brito, paz seja convosco. A irmã Ivanir, paz seja convosco. Agradecemos pela semana de oração. Graças a Deus tivemos uma ótima semana. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. O irmão Ricardo André, paz seja convosco, feliz sábado. O irmão Ivo, paz seja com todos os amados. Amém. E a irmã Maria Cristina, né, a irmã Tina, dá ali um feliz sábado também para os irmãos. Então, que Deus esteja abençoando aí a todos. No WhatsApp, temos algum recado lá, Luiz? No WhatsApp ainda não? Então, tá bom. Então, dando sequência, irmãos, aí, aproveitando que nós estamos nesse momento de agradecimento aí, podemos fazer já os avisos? Então, sim, então, dando sequência, vamos para os avisos importantes, e assim, depois nós teremos mais tempo aí para nos dedicarmos ao estudo. Então, estamos aí nesse projeto aqui na Igreja de Deus em Colombo, que tem aí como tema, demonstre sua gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, escreva aí um verso, ou um poema, ou ainda um desenho, encaminhe para o e-mail id7dia@gmail.com, ou ainda pelo WhatsApp 419-84000531. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um momento em que a tecnologia facilita muito. Então, talvez você pense assim, olha, mas eu não quero escrever um texto, uma frase, porque a minha letra não é bonita, ou, de repente, eu posso esquecer ali uma letra ou outra, vai com erro de português. Então, olha o que você pode fazer. Grava um áudio. Né? Grava um áudio, ouve esse áudio, de repente, não ficou muito bom, não vou mandar esse, grava um outro, ouve ele. Mas eu tenho certeza que você tem motivos para agradecer, porque aquilo que Jesus fez na cruz por nós, aquilo que Deus foi capaz de fazer, de dar o seu Filho para morrer em nosso lugar, com certeza é motivo de nós estarmos gratos e de sermos felizes por isso. Então, você que ainda não fez a sua frase de gratidão, o seu poema de gratidão, ou ainda as crianças que não enviaram os seus desenhos, e claro que aí eu preciso, e nós contamos com o apoio dos pais, porque nós como pais, nós temos que falar da palavra de Deus para os nossos filhos, termos aí o compromisso de inserirmos essa palavra do Senhor em suas mentes, nos seus corações. Então é muito importante que a criança saiba que Deus a ama, que Deus enviou o Filho dele para morrer por elas, e que o quanto nós precisamos ser gratos por esse sacrifício. Então incentive o seu filho, a sua filha, a sua criança a estar fazendo um desenho com esse tema, demonstrando a gratidão pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Se envolva com ele nesse projeto, né? Pegue lá uma cartolina, uma folha de papel A4, pode ser uma colagem, pode ser um desenho, pode ser uma escultura, pode ser uma arte, mas enfim, se envolva o seu filho e na sua filha, nas coisas de Deus. Isso é muito importante. E para nós adultos, né, irmão, não precisa nem falar. Né? Não precisamos nem falar. Nós precisamos ter uma vida de compromisso com Deus. Estamos falando hoje de sensibilidade, que possamos demonstrar a nossa sensibilidade através de um poema, através de um verso, através de uma poesia, ou mesmo que seja de um áudio, demonstrando a nossa gratidão ao nosso Deus. Próximo aviso que nós temos, então, são os irmãos aí que se encontram nessa semana, que é a semana de oração.
o irmão Everton e a sua família, e também o irmão Caissara e a sua família. E após aí o findar dessa semana, na semana que vem, estaremos orando então pela irmã Cida e família, e também pela irmã Maria José e família. Lembrando que hoje, às 15 horas, volta ali, hoje às 15 horas nós teremos aí um momento aí, a live das crianças, a hora da criança hoje, então às 15 horas aqui via Facebook, e às 18 horas o momento do louvor. Então ainda 2 programações para nós estarmos aí vivendo esse sábado intensamente na presença de Deus. Então o sábado aí só está ainda na metade, né? Começou ontem ao pôr do sol, mas estamos ainda na metade. Tem muitas horas esse sábado ainda para nós nos chegarmos à presença de Deus de forma agradável. Mandando também saudação para o irmão Tiago Mainardes, feliz sábado, que a paz seja convosco. Para a irmã Jéssica Rodrigues, paz seja convosco. Ainda, aonde que é, Luiz? Pisca com o mouse para mim ali. Ali, olha, eu vou ler aqui com medo de errar, tá? O nome da pessoa aqui, eu acho que é Noé Velasquez. Então, Noé Velasquez aí também manda saudações cordiais de paz, aqui desde a Guatemala, a meus amados irmãos do Brasil, que Deus abençoe. Que Deus bendiga, irmã, que Deus esteja com sua casa, com sua família. Perdoe-me por tunhol, mas o meu desejo é que Deus te bendiga, que a paz seja contigo. Mais avisos? Não? Vamos seguir então com o nosso estudo. Lembrando que nós já lemos aqui Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 20. E agora nós estaremos fazendo a leitura, que você já vai ter aí dentro de 2, aí já foi, na sua tela neste momento. Então, Efésios capítulo 4, versículo 17, que nos fala: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentimento, ou do seu sentido. Efésios capítulo 4, versículo 17. Novamente o Senhor, né? A gente já foi lido esse versículo, inclusive, e é justamente isso. É o sentimento, a vontade de sermos luz, a vontade de sermos diferentes do que o mundo é, a vontade a sensibilidade, né? Nós fugimos da indiferença que existe no mundo, desse sentimento de indiferença. Eu gostaria de falar da definição de sensibilidade. Uma das definições é disposição para sentir ou para se emocionar diante de algo ou alguém. Então, é uma disposição que deve existir em nós de nos emocionar, de sentir algo diante de uma situação. Porque às vezes nós somos cauterizados no nosso sentido e nós já não sentimos mais nada com o que acontece ao nosso redor. Com as pessoas, quando alguém nos fala da sua dificuldade, aquilo não nos comove. Quando a pessoa fala da sua alegria, aquilo não faz diferença na minha vida. Então, é esse sentimento que nós precisamos tirar de nós. O sentimento de insensibilidade, né? Pensar no que eu vou falar. Será que o que eu vou falar vai edificar? Ou será que eu vou estar magoando alguém? Enfim, tudo isso, meus queridos, são coisas que nós precisamos buscar em Deus, para que haja edificação nas nossas palavras, para que haja sentimento em nós, e tanto nas coisas que Deus deseja de nós, no que Ele quer que nós venhamos cumprir nos seus mandamentos, quanto naquilo que o irmão espera de mim, aquilo que os nossos irmãos esperam de nós também. Então, esse sentimento é sensibilidade, sensibilidade para as coisas espirituais e sensibilidade para as coisas materiais. É sobre isso que nós estaremos estudando ainda mais e vendo um pouquinho mais no dia de hoje. É só a introdução do estudo. O texto nos fala o seguinte: por meio desse estudo vamos aprender sobre a sensibilidade humana. Nosso bom senso nos traz perceber, refletir e sentir sobre as coisas que nos cercam, mas também
falta de bom senso pode nos levar à apostasia total. Perder o senso do que é certo e daquilo que é errado. Esse é um problema, né? Esse é um grande erro que é fácil de ser cometido. Às vezes, ter a noção do meu pensar, achar que aquilo que eu penso é o que Deus quer de mim. Né? Então, eu faço aquilo que eu acho que está certo, aquilo que na minha opinião está certo, e transfiro isso como se fosse o que Deus quisesse que eu fizesse. Esse é um grande problema. E muitas vezes daí nós nos confundimos e achamos que fazer aquilo que é errado é fazer o certo. Então, essa sensibilidade para aquilo que Deus quer de nós só conseguimos através do próprio Deus, pedindo para o próprio Deus para que Ele esclareça aquilo que Ele quer de nós. Lermos a sua palavra, entendermos o que Ele quer e também obedecê-lo na compreensão daquilo que lemos. Para isso, nós devemos pedir para o Senhor os dons, nós devemos pedir, clamar ao Senhor o Espírito Santo sobre nossas vidas. E tem um dom que eu acho que é muito bom nesse sentido, e que Deus se alegra em distribuir para todos nós. Se você pedir, com certeza Ele vai derramar sobre você, que é o dom do discernimento. O dom do discernimento, ele nos faz entendermos se realmente aquilo que iremos fazer está certo ou não. O dom do discernimento nos faz entendermos se aquilo que as pessoas estão falando vem de Deus ou não. E esse dom é um dom também que nos ajuda a termos o bom senso, a termos sensibilidade para aquilo que Deus quer de nós ou daquilo que Ele não quer de nós. Né? Sobre aquilo que nós devemos orar e sobre aquilo que nós não devemos orar. Sobre aquilo que nós devemos pedir e sobre aquilo que nós não devemos pedir. Porque, assim, eu posso pedir várias coisas, mas aquilo que eu peço está de encontro com aquilo que Deus quer sobre a minha vida. Jesus nos ensina algo muito bonito na sua oração. Ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, Jesus, no momento de angústia, sabendo que o que viria era algo muito ruim sobre sua vida por um instante, que era a dor da crucificação, que era a dor de carregar o pecado de todos. E Jesus chegou no momento que ele falou assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Como que nós temos pedido e falado com Deus? Será que nós temos falado assim: Senhor, eu tenho vontade disso, por favor, faz isso, e faz isso, e não importa, independente de qualquer coisa, eu quero que o Senhor faça isso, eu desejo isso. Muitas vezes até nós somos ensinados, as pessoas são ensinadas hoje no mundo religioso, a dizer assim: eu ordeno, eu quero, eu exijo. É dessa maneira que tem que ser? Foi dessa maneira que Jesus nos ensinou? Pelo contrário, Senhor, gostaria de algo na minha vida, gostaria que algo acontecesse na minha vida, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. É assim que Jesus nos ensina. E isso é ter sensibilidade para as coisas espirituais, porque muitas vezes eu já tive isso, eu já tive essa experiência, irmãos, de pedir algo e aquilo não acontecer, e eu até ficar triste, mas depois algo muito melhor acontecer lá na frente, e eu entender que Deus tinha algo preparado para mim. Né? Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo do que pedimos ou pensamos. Então, devemos confiar em Deus em todos os momentos das nossas vidas, e Ele fará o melhor para nós, desde que haja em nós a sensibilidade de entendermos a vontade dEle. Bem, estamos então seguindo já a pergunta 1 desse estudo, nos fala assim: como se observa a sensibilidade nos homens pré-diluvianos em Sodoma e em Gomorra? Então, como que se observava a conduta, a moral, a ética, a sensibilidade das pessoas que viveram no passado, lá no tempo de Noé, os pré-diluvianos, e ainda lá no tempo de Abraão, os habitantes de Sodoma e Gomorra? Vamos ler os versículos primeiros? Acho interessante. Vamos ler lá Gênesis 6 e depois Gênesis 18. Então, primeiro aí abra a escritura em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Nós estaremos lendo aí sobre os homens e mulheres pré-diluvianos. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era má
e de forma contínua. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto, em sua geração Noé andava com Deus. Amém. Vamos ler. Podemos ler o Gênesis 18 já então, também? Gênesis também 18, capítulo 18, versículo 20 ao versículo 22. Aqui nós temos agora a situação, já no tempo, no período de Abraão, onde Deus então manda juízo sobre duas cidades. Gênesis capítulo 18, versículo 20 ao 22. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e portanto o seu pecado tem se agravado muito, descerei agora e verei com efeito tem multiplicado segundo este clamor que é vindo até mim, senão sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-lhe para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então, o que nós vemos em comum aí entre os pré-diluvianos e o pessoal de Sodoma e Gomorra? Nós vemos que, para eles, existia um prazer na iniquidade. Para eles não tinha problema nenhum pecar. O pecado ele não era um problema. A satisfação dos desejos carnais estava acima de qualquer coisa para eles. E então eles não estavam preocupados com o que Deus queria deles. Eles não estavam preocupados com algumas leis, alguns entendimentos éticos e morais que para eles já não tinham valor. Não valorizavam essas coisas. E todas essas iniquidades fez o Senhor, inclusive, em um certo momento, se arrepender de ter feito a humanidade. Irmãos. Olha o sentimento de Deus. A ponto de mandar o dilúvio. E em Sodoma e Gomorra, um fogo consumidor sobre aquelas cidades. Então, é algo que extremamente triste, que enojava o Senhor Deus. As coisas que eram cometidas e feitas nesse lugar. E aí que eu falo a grande diferença entre o justo e o ímpio, irmãos. Porque, na verdade, pecado todos nós cometemos. Se você perguntasse para o ímpio se ele comete pecado, com certeza, né? Por isso que ele já é considerado ímpio. Ele comete pecados. Mas se você perguntar para o justo se ele comete pecados, o justo também comete pecados. Então, o que faz? Qual que é a diferença entre o justo e o ímpio? A maior diferença, inclusive, da pregação de Jesus, a pregação de João Batista, é o arrependimento. Essa é a sensibilidade, é entender que o que eu estou fazendo é errado, que Deus não se agrada, e pedir perdão, e pedir para que o Senhor transforme o meu ser, para que o Senhor tire esses desejos de mim, que às vezes são mais fortes do que os desejos espirituais. Às vezes a carne prevalece sobre o espírito. Então, é dessa maneira que nós devemos orar diante do nosso Deus. E é isso que nos faz diferente. O ímpio, ele tem prazer na iniquidade. Ele passa a perna em alguém, ele dá risada. Aquele trouxa, né? Muitas vezes a gente ouve esse tipo de situação. Ou pessoas que satisfazem desejos carnais. Né? A gente, no mundo nós vemos homens e mulheres que têm uma vida fazendo coisas que desagradam a Deus, né? Muitos homens em baladas que ficam na mesma noite com várias mulheres, e mulheres fazem a mesma coisa e saem no outro dia ainda se alegrando daquilo que fizeram, se gabando assim para os amigos sobre aquilo que fizeram. E ao contrário, são as pessoas, os justos, que têm sentimentos de arrependimento. Então é esse desejo, esse sentimento sensível às coisas espirituais, e pedir para que o Senhor, clamar para que o Senhor não coloque em nós um sentimento de mornidão, como a palavra nos ensina, que tanto faz, um sentimento de indiferença.
Por isso que nós precisamos buscar o nosso Deus cada vez mais, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros que caíram os homens pré-diluvianos e os homens de Sodoma e Gomorra. Eu gostaria também de deixar para as pessoas lerem em casa, pastor, porque é uma leitura meio longa, o livro de 2 de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 21. Você que está em casa, então anota aí, porque você vai ter uma noção ainda mais. Pedro traz uma visão muito interessante e muito, muito boa, assim, nos ensinando muito sobre o que aconteceu com os pré-diluvianos e com Sodoma e Gomorra. Então anota aí na tua lição ou no teu caderno, 2 de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 21. Como a leitura é longa, você vai ler em casa, é o dever de casa que nós vamos deixar, já que é uma escola bíblica, a gente vai deixar como dever de casa, ler o livro de 2 de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 21. Aí, tá bom? Mas eu queria aproveitar para fazer uma reflexão com os irmãos também, ainda sobre o período pré-diluviano e sobre o período ali que Abraão estava vivendo, quando Sodoma e Gomorra são destruídos. Nesse capítulo 6 que nós lemos ali de Gênesis, no versículo 9, no finalzinho ali do versículo 9 do capítulo 6, fala: mas Noé andava com Deus. E lá no capítulo 18 que nós lemos, no versículo 22, finalzinho do versículo 22, fala: mas Abraão ficou de pé ainda diante de Deus. Irmãos, a gente vê assim a diferença, porque daquele período de Sodoma e Gomorra, como o irmão Cleiton aqui explanou muito bem, haviam pessoas más na terra, pessoas insensíveis, pessoas que pecavam e não desejavam se aproximar de Deus. E a Bíblia fala que Deus olhou para Noé, e por quê? Porque Noé não andava conforme o mundo da sua época. Noé andava com Deus. E a sensibilidade de Deus, a misericórdia de Deus alcançou a ele e a sua família. E aqui fala que Abraão também estava diante de Deus. E a gente vai ver aqui já na próxima pergunta o quanto Abraão intercede ali, porque Abraão tinha uma proximidade com Deus, tá bom? Então, podemos ir para a pergunta 2? Vamos para Então, a pergunta 2 nos fala assim: como podemos ver a sensibilidade de Deus? Então, podemos ver a sensibilidade de Deus? Como podemos ver a sensibilidade de Deus? Então, ainda lá em Gênesis capítulo 18, nós estaremos lendo do verso 23 ao verso 33 primeiramente. Então, Gênesis 18, do 23 ao 33. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também, não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar, Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem dos 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não destruirei se eu achar ali 45. Continuou ainda a falar e disse: porventura, se acharem ali 40, e disse: não farei por amor aos 40. E disse mais: ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse o Senhor: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar, Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não destruirei por amor aos 20. E disse mais: ora, não se ire, Senhor, mas que ainda mais uma vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse o Senhor: não destruirei por amor aos 10. E foi-se o Senhor enquanto acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Você veja, irmãos, nós temos uma lição muito grande aqui
das duas situações aqui. Primeiro, da parte de Deus. De como Deus é longânimo, irmãos. Como Ele é maravilhoso. Até para falar de Deus um pouquinho, dessa longanimidade. Opa, não vai sair a palavra aqui. De como Deus é longânimo. Eu gostaria de ler aqui 2 de Pedro, o capítulo 3, o versículo 9, que diz assim, ó. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Então, olha como Deus é longânimo, irmãos. Ele é muito bom, Ele é maravilhoso. E Abraão, também, outro aspecto de Abraão, é que olha a sensibilidade de Abraão, de como ele clama por aquelas cidades. As pessoas hoje, do modo geral, nós vemos os noticiários, às vezes tsunami que destrói cidades, às vezes problemas em vários lugares, e às vezes nós, inclusive, procuramos buscar um porquê das coisas. Isso está acontecendo com essa cidade, porque eles fazem isso está acontecendo por aquilo. E nós vemos que Abraão aqui não chegou para Deus e falou assim, Senhor, como eles são errados mesmo, eles fazem tantas coisas erradas, o Senhor tem que destruir mesmo. A gente não vê esse sentimento em Abraão, pelo contrário. Ele fala, Senhor, mas e se tiver lá 50 pessoas, o Senhor vai ser longânimo com eles? E o Senhor maravilhoso, ele fala, sim, serei. E se tiver 40, Senhor? Então Abraão traz um clamor para aquela cidade. Inclusive, através desse clamor, algumas pessoas foram salvas, né? Ló e sua família. Então, veja como Deus é bom, irmãos. E às vezes eu fico me colocando, fico pensando, nós no lugar de Deus, o que nós faríamos? Você já pensou, já se colocou no lugar de Deus? Você teria essa paciência com a humanidade, irmãos? Será que você teria... olha como Deus, irmãos, como Deus tem um sentimento diferente do nosso. Muitas vezes nós queremos destruir, nós queremos uma justiça a qualquer custo, isso está errado, e nós queremos brigar, enfim... E Deus, Ele age de uma maneira diferente, Ele age de uma forma longânima. Então, é isso, irmãos, que nós temos que buscar essa sensibilidade para entender o porquê das coisas e não ficar indagando Deus e não buscar justificativa para as coisas ruins que acontecem, mas, pelo contrário, nós devemos clamar, nós devemos ser sensível e nós devemos fazer como Abraão fez, buscar a misericórdia de Deus em tudo. Principalmente, né, nós devemos lembrar que nós somos pecadores e cometemos erros. Então, se nós não temos misericórdia do nosso irmão, se nós não temos misericórdia do outro, será que Deus terá misericórdia de nós? Então, se nós agimos com misericórdia para os outros, nós devemos também implorar pela misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Porque nós, no lugar de Deus, como faríamos conosco mesmo? Nós temos o exemplo de Davi, quando ele fala assim, esse homem é digno de morte. E o profeta Natan diz assim, mas esse homem é você, foi você que fez essas coisas. Então, irmãos, às vezes nós julgamos errado, de maneira errada, mas Deus, Ele julga com justiça. E é por isso que nós devemos clamar a Deus e implorar pela misericórdia dEle, não só sobre nossas vidas, mas pela vida do próximo, pela vida do outro. Tá? Isso é ter sensibilidade. E é isso que essa pergunta 2 nos ensina aqui. Então, como podemos ver a sensibilidade de Deus? De várias maneiras, principalmente por Ele ser longânimo, né, pastor? Amém, irmãos. Finalizando aí esse assunto sobre os pré-diluvianos e os habitantes de Sodoma e Gomorra, eu volto ainda a chamar a atenção, porque ali o texto bíblico fala que, tendo Deus se arrependido de ter criado a humanidade, no português, às vezes, quando a Bíblia é traduzida, algumas palavras, elas podem trazer um significado diferente, mas o que a gente vê ali que Deus tem, na verdade, é um desapontamento. Talvez seja uma melhor palavra no português para explicar aquilo ali que estava acontecendo. Deus, Ele está desapontado, né, com o comportamento da humanidade, como Ele estava desapontado com o comportamento dos habitantes de Sodoma. E o quanto ele se alegrava pela vida de Noé, e o quanto ele se alegrava pela vida de Abraão. Então, a gente pode perceber nisso o desapontamento, porque se Deus estivesse realmente arrependido de criar toda a humanidade,
ele também teria destruído Noé, a sua família, destruído Abraão com Sodoma e Gomorra. Então a gente vê Deus desapontado com o ímpio, Deus desapontado com aqueles que viviam no pecado, se afastando da sua palavra, mas Deus ao mesmo tempo alegre, feliz, por encontrar ali Noé, sendo justo diante dele, que andava com ele, e depois Abraão, sendo também amigo dele. Então isso é muito importante. A Bíblia fala que Noé, ele foi um pregoeiro da justiça. Durante o período todo que ele construiu aquela arca foi de testemunho para aquelas pessoas em que o juízo de Deus viria sobre eles se eles não se arrependessem. A Bíblia fala que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, no capítulo 14 de Gênesis, vocês vão ver ali que aconteceu uma guerra, e nessa guerra, que era uma guerra entre 4 reis e 5 reis, o rei de Sodoma e Gomorra, dessa cidade, eles foram derrotados pelo inimigo, tiveram as suas mulheres levadas como prisioneiro, o próprio Ló foi levado como prisioneiro com a sua família, tiveram as suas riquezas levadas pelos inimigos, e a Bíblia fala que Abraão, com os seus homens, ele vai em peleja, em batalha, em busca do seu sobrinho, e resgata toda a riqueza daquelas cidades. Ele levanta um altar ao Deus Todo-Poderoso ali diante de Melquisedeque, ele agradece a Deus Todo-Poderoso e devolve para aqueles reis tudo aquilo que era deles. Abraão, não vou ficar com nada que não é meu. E devolve tudo, irmãos. Aquilo ali é um testemunho vivo que os reis de Sodoma e Gomorra tiveram, de que existia um Deus Todo-Poderoso, de que existia um Deus que se compadeceu deles naquele momento e levantou um servo para estar batalhando aquela guerra, aquela peleja. Então não pense, irmãos, que Deus é injusto, que aquilo que está acontecendo sobre essa terra é porque Deus nos esqueceu. Estamos vivendo sim um período apocalíptico, e por mais que as pessoas brinquem com tudo isso, mesmo o ímpio fazendo piada sobre aquilo que está acontecendo sobre a humanidade, está escrito na Escritura. O Filho deixou escrito sobre isso, os profetas deixaram escrito sobre isso, e o que Deus deseja, na sua sensibilidade, no desapontamento que Ele tem com a humanidade, é que nós venhamos nos arrepender. Noé encontrou graça diante de Deus. Abraão encontrou graça diante de Deus. A Bíblia fala, lá no Apocalipse, daquela grande multidão vestido de branco, que passaram pela grande tribulação, que eles acharam graça diante de Deus. Os homens maus, o ímpio, não vai se arrepender. As coisas que estão acontecendo neste mundo, a Bíblia fala que coisas ainda mais espantosas e piores irão acontecer. E o ímpio, os adoradores da besta, não irão se arrepender. Mas aqueles que são os escolhidos, aqueles que têm as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, para eles está preparado algo muito melhor. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que andam conforme a sua vontade. E aqueles que andam conforme a vontade de Deus são sensíveis às coisas de Deus. Uma característica que nós vemos em Sodoma e Gomorra e também nos pré-diluvianos é que quando somos insensíveis para com Deus, nós nos tornamos muito mais hábitos a cometer o pecado. A falta de sensibilidade nos arrasta, nos leva, nos atrai ao pecado. Então reflita, pense sobre isso. Irmãos, a pergunta 3, então, para nós darmos continuidade, o que os apóstolos dizem dos gentios que vivem sem Deus? Como são as ações da pessoa que vive sem Deus? Romanos capítulo 1, versículo 21. Vamos ver lá como que são as ações daqueles que vivem sem Deus. Romanos 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, desvaneceram, o seu coração insensato se escureceu.
Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e também de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus próprios corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. 1 Pedro ainda, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 3. Primeira carta de Pedro, o capítulo 4, o versículo 2 ao versículo 3. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo as concupiscências dos homens, que são segundo a vontade da carne, mas vivais conforme a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida vivêssemos na vontade dos gentios, andando em dissoluções, em concupiscências, em borrachices, em glutonarias, em bebedices, que são abomináveis, e também inseridos lá em idolatria. Então essa é a grande diferença, meus queridos. Nós temos que buscar ser a diferença. E como foi lido aqui, nós temos que ir na contramão do mundo. Nós temos que fazer aquilo contrário ao que o mundo tem feito. Para o mundo essas coisas todas são normais e elas já não entendem a diferença entre o pecado e a iniquidade. Eles misturam tudo no mesmo lugar e batem no liquidificador e bebem aquilo. Porque para eles não há erro, não há problema. Inclusive eles colocam Deus dentro de tudo isso. E muitas vezes falam, né, o que a gente comentou já, muitas vezes os ímpios querem nos ensinar, né, os descrentes querem ensinar os crentes a serem crentes. E quando você fala, por exemplo, desses desejos carnais que foi citado em Romanos ali, e que o próprio apóstolo Pedro coloca aqui na sua carta, quando você fala que esses desejos são contrários à vontade de Deus, essas pessoas muitas vezes ainda colocam Deus como, mas Deus é amor, Deus não se preocupa com isso, Deus ele aceita todas essas coisas. Eles então colocam um Deus que não existe, para ele não, o próprio pecado não é mais pecado, a iniquidade não é mais iniquidade. Eles desenham e pintam um Deus que não se importa mais com o pecado, sendo que o próprio Deus, por muitas vezes, demonstrou que se noja de todas essas coisas, né? E que essa iniquidade deve sair do nosso meio, que nós precisamos, ao contrário do que o mundo pensa, se afastar dessas coisas. E o próprio apóstolo Pedro diz assim, não sejais como gentios, né? Como foi lido em Efésios capítulo 4, que nós lemos também, não andeis como os gentios andam. Então nós precisamos ser diferentes, ser sensível à vontade de Deus, entender que Ele não é só apenas um Deus que é amor, Ele também é um Deus que é um fogo consumidor, Ele também é um Deus que exige de nós uma moral e uma ética para que possamos ser aceitos por Ele. Hoje em dia está muito comum as pessoas falarem assim, quem quer aceitar Jesus? Né? Vem aceitar Jesus. Mas a pergunta que eu também gostaria de deixar para todos que estão aqui nos acompanhando é, será que eu sou aceito por Jesus? Jesus, será que Deus me aceita? Jesus me aceita? O que eu preciso fazer para ser aceito? Porque todas as pessoas querem que você aceite Jesus. Você precisa aceitar Jesus, você precisa aceitar Deus na tua vida. Mas e o que eu preciso fazer para ser aceito por Deus? O que eu preciso fazer para ser aceito por Jesus? Para o sacrifício dele ser válido
para mim, né? O que eu preciso fazer? Então essa é a pergunta que nós temos que também fazer, porque senão nós estaremos andando como todos eles andam, e não haverá diferença em nós, naquilo que fazemos. E nós precisamos agir de forma diferente, como foi colocado aqui hoje. Não devemos nos conformar com o mundo, mas devemos transformar pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Então a nossa mente precisa ser renovada, e nós, na busca diária daquilo que Deus quer para nossas vidas, nós precisamos assim entender cada vez mais o que Ele quer de nós, e nós devemos entender também o que Ele deseja de nós, meus queridos. Nós devemos, como foi colocado aqui também hoje, conhecer Deus. Porque uma coisa é eu falar quem Deus é sem conhecê-lo. Outra coisa é conhecer a Deus. É isso que está faltando para a humanidade de modo geral, irmãos. As pessoas não querem conhecer Deus. E só tem uma maneira de conhecer Deus, através das suas escrituras. Ele colocou o desejo dele aqui. Então, se eu não tenho o hábito de ler isso, se eu não tenho o hábito de me alimentar disso todos os dias da minha vida, eu nunca o conhecerei, e nunca saberei o que Ele quer de mim. Mas se eu tenho o hábito de me alimentar disso aqui, então eu estarei nutrindo o meu espírito, e assim terei a certeza de estar fazendo ou não fazendo aquilo que Ele quer de mim. Amém. Deus tem falado com você até esse momento? Deus tem falado no seu coração até esse momento? Nós estaremos lendo aqui mais algumas participações. Pedi o auxílio ali do Luiz com o mouse. Põe o mouse ali onde eu parei. Então a irmã Edneia Ribeiro, também saúdo a todos com a paz seja convosco. Amém. Desejando um feliz sábado. O irmão Reginaldo Justo, amém. Também paz seja convosco. Onde tem ali um comentário ali da minha esposa, a irmã Fabiana. A vontade de Deus é perfeita. A nossa confiança e amparo será sempre o Senhor Criador. Eu vou ler novamente. A vontade de Deus é perfeita, nossa confiança e amparo será sempre o Senhor Criador. Amém. Ali o Socorro Pedite Silva, paz seja convosco. Também ali, aonde, Luiz? O mouse ali, por favor. Teve um comentário aqui do irmão Carlos que não apareceu para nós no Facebook, apareceu para alguns irmãos, mas para nós aqui não apareceu. Então, irmão Diácono Carlos, agradecemos pelo comentário, que Deus abençoe a sua família, seu lar, a congregação aí também de Pirei do Sul. Mas eu queria também aproveitar essa oportunidade para agradecer a Deus aí por mais um ano de batismo que eu completei ontem. Então, sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem me dado e por todo o conhecimento que Ele me deu nesses 4 anos aí de batismo. Então, eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém. Então, nós agradecemos aí a participação de todos os irmãos aí que estão acompanhando esse estudo bíblico. Que Deus abençoe a vida de cada um. Indo então para a próxima pergunta, que na verdade são reflexões que nós estamos fazendo aqui. O que nos fala então? O que diz ele faz a Jó sobre a situação do homem em relação a Deus? Nós estaremos lendo Jó capítulo 15, do versículo 14 ao versículo 16. Então, Jó capítulo 15, do versículo 14 ao versículo 16. Fala assim: o que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como água. Então aqui, antes de passar por irmão Cleito, quero só fazer aqui um comentário sobre a leitura. Ele faz aqui que é um amigo de Jó, naquela conversa que os 3 amigos de Jó têm com ele, eles dão opiniões sobre aquilo que está acontecendo, e ele faz uma reflexão sobre a situação do homem em relação a Deus. Então ele está perguntando, ao olhar de Deus, pode alguém ser puro? Diante do olhar de Deus, pode alguém ser justo? E no versículo 15 ele fala assim, olha, as pessoas hoje não têm confiado naquilo que vem dos céus.
que há um distanciamento entre aquilo que está no céu, que é aquilo que ele chama aqui de santos, ou seja, os anjos de Deus, o próprio Deus, hoje o Filho que está lá com ele. Então, assim, há um distanciamento entre a humanidade e aquilo que é puro, porque aquilo que é puro vem realmente do céu. E no versículo 16 ele vai falar que o homem, quando está nessa condição, afastado de Deus, parece meio exagerado a forma que ele coloca aqui essa figura de linguagem, que ele bebe o pecado como se estivesse bebendo água. Irmão Cleito. Então, irmãos, essa reflexão sobre o que ele fala, ele faz um amigo de Jó, ela é muito interessante, porque assim, se nós perguntássemos assim, então, o que disse ele faz a Jó sobre a situação do homem em relação a Deus? No comentário ali da lição, inclusive, diz assim, que o homem é corrupto e bebe iniquidade como a água, né? Então, é isso que ele fala. Se todos nós perguntássemos assim, quem concorda com essa fala de ele faz? Eu acredito que todos concordam, né? O homem, ele, de uma maneira geral, ele é corrupto e bebe a iniquidade como a água. Mas o grande problema aqui que eu encontro nesse comentário de ele faz é a falta de sensibilidade que ele tem diante da vida de Jó. Porque esse comentário que ele faz num momento hoje está difícil, um momento não oportuno. Então, ele acaba falando algumas verdades que não podem ser faladas, que precisam ter o momento certo para se falar, né? Até para contribuir com isso que eu estou falando, eu quero, inclusive, ler o capítulo 16. A fala de Elifaz está aqui no capítulo 15, versículo 14 ao 16. Mas eu gostaria de ler Jó, capítulo 16, do 1 ao 6. Até eu vou ler aqui na minha versão, pastor, que ela traz como é uma linguagem mais atual, entre aspas, né? Ela traz até um entendimento um pouco melhor aqui, que então, Jó, capítulo 16, do 1 ao 6, diz assim, ó. Então a resposta de Jó disse: já ouvi tudo isso antes. Em vez de me consolarem, vejam bem, vocês me atormentam. Então Jó estava precisando de um consolo e eles traziam verdades que atormentavam, né, talvez. Será que essas palavras ocas não têm fim? Por que vocês não param de me provocar? Se vocês estivessem no meu lugar, eu também poderia dizer o que estão dizendo. Eu balançaria a cabeça com um jeito de sábio e os esmagaria com um montão de palavras. Ou poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir os seus sofrimentos. Mas se falo, a minha dor não se acalma. E se me calo, o meu sofrimento não diminui. Então, olha só, irmãos, Jó passando por um momento muito difícil de sua vida, passando dores de percas e dores da sua saúde, dores do seu corpo. E essas pessoas tentam buscar uma justificativa para aquilo que estava acontecendo com Jó. Que é aquilo que nós falamos que Abraão não fez. Abraão não chegou para Deus e falou: Deus, olha, o que você está fazendo está certo mesmo, tem que destruir aquele povo, porque eles fizeram isso, eles fizeram aquilo outro. Então, realmente, eles precisam ser destruídos. Pelo contrário, Abraão falou: Senhor, mas e se tiver algum justo lá, se tiver alguém assim, Senhor, o Senhor não vai alcançar eles com a tua misericórdia? E aqui os amigos de Jó, ao invés de se unirem com Jó, clamarem a Deus e buscarem a presença de Deus, a misericórdia de Deus, para que aquilo passasse, né, na vida de Jó, que aquele momento passasse, eles tentaram mostrar para Jó que existia uma justificativa, que todo homem sofre pela sua iniquidade, que todo homem bebe a corrupção, e por isso acontecem essas coisas, e que Jó merecia o que estava acontecendo com ele. Depois você vai ver, quando nós chegarmos, se você for acompanhar o livro de Jó, lá no Jó 42, você vai ver que tudo isso para Deus foi ruim o que os amigos de Jó fizeram, o que os amigos de Jó falaram. Então, mesmo sendo para nós concordando com a fala de Elifaz cometeu um erro. Ele falou algumas coisas que não podiam ser faladas naquele instante. Que, pelo contrário, muitas vezes as pessoas nos avisam sobre algo. E nós cometemos um erro, às vezes não ouvimos, mas algumas pessoas parecem que desejam que algo ruim aconteça. No final, elas dizem assim: viu, eu avisei. Será que é isso que a pessoa precisa ouvir quando acontece algo ruim? Eu acho que não. Eu acho que é momento de nós consolar. Aqui, como o próprio Jó falou assim: olha, eu estou precisando de uma palavra de consolo agora. E vocês vêm me atormentar com essas palavras. Então, irmãos, sabe o que faltou para os amigos de Jó? Sensibilidade.
Faltou sensibilidade. Então, às vezes, nós massacramos os nossos irmãos. Às vezes, o nosso irmão não fala algo, nós falamos assim, mas você merece. Ah, mas isso aconteceu por causa disso. Ah, irmão, lembra aquele dia que o irmão falou de mim? Então, o irmão está pagando. Irmãos, às vezes são coisas que as pessoas falam e que as pessoas pensam. Mas Deus não quer que nós sejamos dessa maneira. Pelo contrário, Ele quer que nós sejamos sensíveis. E que no momento que algo dessa forma acontece com alguém, nós precisamos estar dispostos a nos colocarmos de joelhos diante de Deus, implorar pela misericórdia dele. Sabe, eu sempre tenho como exemplo, olha, Jesus ele é um exemplo gigantesco, às vezes de tal maneira que nós falamos assim, mas é Jesus, né? Às vezes nós até pensamos, mas é Jesus, eu não consigo, é Jesus. Mas e nós olhamos lá para Estevão, por exemplo, que quando as pessoas apedrejaram ele olhou, ele viu o céu aberto, ele viu a Jesus à destra do Pai. E uma coisa que ele fez, ele falou assim, Senhor, que o Senhor não culpem eles por isso que eles estão fazendo sobre mim. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Inclusive, a misericórdia de Deus foi alcançada na vida de Paulo. Porque Paulo fez parte da morte de Estevão. Mas o apóstolo Paulo se tornou um grande pregador depois de Jesus. Então, irmãos, muitas vezes nós queremos vingança. Nós, às vezes, queremos justificar algo ruim que está acontecendo na vida do outro. Mas não é dessa maneira que o Senhor quer, irmãos. O Senhor quer que nós sejamos sensíveis, principalmente à vontade dEle, mas também ao sentimento do outro. Sabe, ele faz ter uma sensibilidade ao sentimento de Jó, ao momento que Jó estava passando. Um homem que Deus sentiu orgulho, já pensou? Deus chegar assim e falar assim, tem visto o meu servo Jó? Olha como ele tem feito, olha como ele tem sido um homem justo. Você já pensou Deus falando isso de nós, irmãos? Já pensou? Às vezes eu fico pensando, já pensou? Irmãos, tem visto o meu servo, o pastor Eugênio ali? Tem visto ele? Ele tem feito coisas boas. Então, irmãos, olha o orgulho que Deus tinha de Jó. E depois vem os amigos de Jó tentando justificar as coisas ruins que estavam acontecendo na vida de Jó. Vejam como nós nos enganamos como homens, irmãos. Por isso nós precisamos pedir para Deus o discernimento, para não julgarmos de maneira errada, mas para sempre termos em nós um sentimento de misericórdia, né? Isso que nos ensina. O livro de Jó nos ensina muito nesse sentido, né, pastor? Por isso que a Bíblia ela é um livro assim fantástico. Porque concordo com o irmão Cleito, pelo conhecimento aqui da história da vida de Jó, que essas palavras não eram para ele, não serviam para ele. Mas estão escritas na Escritura, e o questionamento que eu faço, a reflexão, será que não serve para a humanidade, para a maioria da humanidade, da forma que vive hoje? Versículo 16, será que não existe hoje na humanidade homens, mulheres que têm bebido do pecado como água? Irmãos, nós sabemos que a própria ciência prova que só existe vida no planeta Terra porque há água nesse planeta. Que a água é essencial para a vida, para a subsistência do planeta, das coisas vivas do planeta. Sabe o que significa isso? Se há pessoas neste mundo que bebem do pecado como água, quer dizer que existem pessoas que não sobrevivem, que não conseguem viver, que o pecado se tornou essencial para a vida delas. E é um erro nisso, porque a Bíblia fala, na verdade, que elas estão caminhando para a morte. Que o salário do pecado é a morte. Então, são palavras que não caberiam naquele momento para Jó, mas que talvez no mundo que estamos vivendo hoje, na maioria das pessoas que estão no mundo hoje, se encontram nessa situação. E que eu gosto muito, irmão Cleito, quando você falava ali de nós não julgarmos, é aquilo justamente que Jó faz, porque ele poderia ter ficado ofendido com aqueles amigos, né? Assim, vamos desfazer essa amizade mesmo, mas o que ele faz no finalzinho do livro ali? Ele ora, ele busca Deus, ele chora pelos seus amigos ali, coisa que ele já fazia pelos filhos, quando os filhos eram vivos. Orava, levantava sacrifício a Deus, pedindo perdão pelos pecados dos filhos. E agora, Jó, nessa situação, ele passando por tudo aquilo, passa a orar pelos amigos, e a Bíblia fala de que Deus então restaura tudo aquilo que Jó tinha, o abençoa, ele abençoa novamente ali, porque ele, naquele momento, estava orando pelos seus amigos. Então, isso é sensibilidade. Então, a gente vê que, mesmo diante daquele sofrimento, aquele homem passa a não olhar apenas para o seu próprio umbigo,
apenas para a sua própria situação, pela sua própria dor, que era muita, mas passa a orar uns pelos outros. Então, irmãos, quando oramos uns pelos outros, quando nos importamos e buscamos a Deus uns pelos outros, nós sensibilizamos o coração do nosso Deus. Irmãos, estaremos lendo ali mais algumas participações das pessoas que estão acompanhando o estudo. Aonde Luiz põe o mouse para mim ali. Então, a irmã Karen, esposa aqui do nosso irmão Cleito, fala assim, ó: a Igreja de Deus em Laranjeira do Sul, Paraná, deseja a todos os irmãos um feliz sábado. Agradecemos a Deus pela oportunidade desse estudo. Somos nós que agradecemos aí a congregação da Igreja de Deus em Laranjeiras do Sul, uma igreja aí que é pioneira aqui no Brasil, na palavra, no evangelho que Deus aí deu aos santos. A fé da Igreja de Deus, a Igreja de Deus em Laranjeiras do Sul, é uma pioneira nessa palavra, desse evangelho que é pregado. Eu sempre falo para minha família que eu sou um fruto, talvez de forma indireta, mas dessa congregação, porque a irmã Noemi, que o Senhor já a tem, ela já descansou no Senhor, ela foi uma das primeiras irmãs aí dessa congregação, dessa igreja, e através dela outras pessoas da família foram alcançados, e eu mesmo que não tive nessa vida a oportunidade de conhecer essa irmã, através da palavra que ficou na família dela, eu fui alcançado por essa fé que uma vez foi dada aos santos. Então, que Deus abençoe aos irmãos perseverantes na fé da Igreja de Deus que estão em Laranjeiras do Sul. Que Deus abençoe essa congregação, porque essa congregação é uma congregação pioneira e que tem dado os frutos para o nosso Deus. Mais comentários, irmãos Luiz? Não? Deixa eu aproveitar a oportunidade, então, né, pastor, lá, o pessoal de Laranjeiras do Sul, aí, né, minha família, inclusive. Quero mandar um abraço, e também para minha esposa, que já faz aí alguns dias que ela está viajando, que ela está lá. Então, já estou sem a minha esposa e sem minhas filhas, já faz alguns dias, né, em casa. E fazer uma moral aqui, né, pastor, dizer que estou com saudade, né. Então, quero mandar um abraço para os meus familiares, para minha esposa, para minhas filhas, e também lá para o meu sogro, o pastor Muricy, a minha sogra, a irmã Vilma, também as minhas cunhadas lá, a irmã Liana, a irmã Giovana. Mandar um grande abraço, e como o pastor colocou aqui, realmente nós somos frutos disso também. Quero deixar também um abraço para a UNID, de forma geral, né, a União Nacional das Igrejas de Deus, dizer que nós temos sentimentos aí de irmandade e que amamos todos como Igreja de Deus, consideramos todos, e dizer que para nós é uma grande alegria fazermos parte do povo de Deus, assim como todos esses nossos irmãos, né? Então, dando continuidade aqui, a reflexão 5, fala assim: o que diz Isaías e Judas dos homens que se deixaram levar pela ganância? Então, estaremos lendo Isaías capítulo 56, versículo 10 e 11. Então, abra aí a sua escritura primeiro em Isaías 56, do versículo 10 ao versículo 11. Vamos ler aqui o que Deus fala através do profeta. Isaías 56, do versículo 10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não mandem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. Eis que estes cães são gulosos, não se podem faltar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, para a sua ganância, cada um para a sua ganância, cada um por sua conta. É isso. E Judas capítulo 1, na verdade é o único capítulo de Judas, né, irmãos? Então Judas 1, o versículo 11, nos fala assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Olha só o que o Senhor nos ensina aqui, né?
Isaías, no capítulo 56, ele fala o seguinte, ele fala, as pessoas estão cegas, as pessoas não enxergam, as pessoas dormem, as pessoas não falam, são como cães que não latem. Ou seja, não existe sentimento nelas, né? Foram cauterizadas de todas as formas. Quando elas olham, elas desviam o olhar, quando elas olham a necessidade do outro. A ganância tem tomado conta delas, né? Inclusive, essa é a doutrina de Balaão, é fazer as coisas por ganância, né? E nós vemos nos dias de hoje muito parecido com isso, e nós temos que cuidar para nós não sermos tomados por esses sentimentos. Sabe, quando nós vemos aspectos políticos, por exemplo, esses tempos atrás vimos políticos que desviaram dinheiro público aí de merenda escolar. Já pensou? Olha a ganância do homem, que limite que chega, né? Tirar comida das crianças, tirar dinheiro que estava que tinha direção para as crianças, direcionada para as crianças. Então, o homem, pela sua ganância, ela deixa de se importar e ser sensível ao outro, a ponto de fazer coisas que nós até duvidamos às vezes. Nós falamos sério que fizeram esse tipo de coisa, que chegaram a esse limite, que a ganância do ser humano chegou nesse ponto. E, irmãos, nós temos que cuidar, porque a ganância ela pode atingir qualquer um de nós, todos nós. Se nós nos dedicarmos às coisas carnais, nós seremos gananciosos. E essa ganância nos faz ficar cegos, como Isaías colocou. Nos faz deixarmos de falar as verdades que precisam ser ditas, ou seja, cães que não latem, que não falam. Ou seja, irmãos, nós nos tornamos insensíveis pela ganância. E essa deve ser a nossa preocupação, nós devemos ter esse cuidado, para que não sejamos tomados por essa insensibilidade. Pelo contrário, devemos orar diante do nosso Deus, para que sejamos sempre, em todo o tempo, sensíveis àquilo que Ele quer de nós e àquilo que o nosso próximo precisa. Amém. Então, próxima reflexão, pergunta 6, já desse... Oi? Aonde? Bacana, legal. Tem um pense ali, obrigado, Luiz. Até que ponto você é fiel ao Eterno e tem um espírito sensível? Então, repetindo aí essa reflexão, até que ponto você é fiel ao Eterno e tem um espírito sensível? Então, reflita sobre isso. Amém. Então, indo agora para a pergunta 6, nos fala assim: de que forma podemos ver a sensibilidade presente nos primeiros convertidos? Então, aqui nos leva ao início da pregação dos apóstolos, após o Senhor Jesus ali ter ascendido ao céu. A igreja ali estava, naquele primeiro momento, ainda um pouco temerosa, né? Mas depois o Espírito Santo vem sobre eles, e eles então começam a pregar a palavra com muita ousadia, cheios da presença de Deus. Então, a pergunta se refere a isso, né? Como podemos ver a sensibilidade nos primeiros convertidos? Atos capítulo 2, versículo 42... Atos 2, 42, nós vamos ler até o 47. Atos 2, 42, 47, ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a vida havia temor, e muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiram uns com os outros, segundo o que era necessário a cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Uma lição para nós como igreja, né, pastor? Sim. Uma lição. Olha só as atitudes dos apóstolos, olha a atitude dos primeiros convertidos. E nós enxergamos uma sensibilidade gigantesca, pessoas que partilhavam pão, pessoas que compartilhavam aquilo que tinham uns com os outros. Esse precisa ser o desejo da igreja. A igreja precisa aprender isso de novo, talvez, ou precisa voltar a esse primeiro amor,
Mas nós precisamos, irmãos, ser sensíveis uns aos outros. E olha que interessante. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o evangelismo de várias maneiras e de várias formas, mas aqui nós vemos que eles eram tão unidos que as pessoas olhavam para aquilo e achavam bonito, e achavam tão interessante. E a Bíblia fala assim, que Deus acrescentavam naquele grupo os que haviam de se salvar. Ou seja, meus queridos, o que o Senhor nos ensina é que se nós nos importarmos uns com os outros, se nós nos preocuparmos uns com os outros, se nós formos sensíveis uns com os outros, o Senhor acrescentará pessoas que também estão destinadas à salvação, pessoas que também se preocupam com a vontade de Deus. Deus acrescentará de alguma maneira essas pessoas no nosso meio. Então essa deve ser a nossa preocupação. Você já pensou, eu tão preocupado em pregar o evangelho para o outro, e aquele que está do meu lado aqui, eu não estou preocupado com ele? Já pensou, pastor? Às vezes o nosso irmão padecendo, o irmão da nossa congregação padecendo, e eu lá fora pregando o evangelho para outras pessoas. Então não é dessa maneira que o Senhor quer. Mas se eu for sensível àqueles meus irmãos, o Senhor vai acrescentar, irmãos. Se nós vivermos isso intensamente, eu tenho certeza que o Senhor acrescentará à igreja pessoas que estão destinadas à salvação. E tem pessoas, irmãos, eu tenho certeza que neste mundo tem pessoas sinceras, que às vezes estão cegadas, que às vezes estão ansiosos por aquilo que Deus tem para elas, mas que muitas vezes não são acrescentadas, porque o próprio Deus desaprova, às vezes, uma atitude minha, às vezes, uma atitude nossa, como irmandade. Então, irmãos, que haja em nós sensibilidade, para que assim também Deus venha cumprir nas outras pessoas aquilo que Ele já cumpriu em nós, que nós somos felizes. Nós temos que ter um espírito de gratidão. O irmão Luiz hoje aqui agradeceu a Deus pelo tempo de batismo que se completou na vida dele. Então temos essa gratidão, irmãos, para nós é um presente viver isso. Para nós é um presente estarmos estudando a palavra de Deus. E tem tantas pessoas que precisam sentir isso que sentimos, irmãos, mas que Deus espera também uma transformação em nós, no aspecto da sensibilidade, para que Ele acrescente ainda mais pessoas no nosso meio. Esse precisa ser o desejo da igreja, ser sensíveis e assim estar realizando aquilo que Deus quer em nós, para que outras pessoas sejam contagiadas por essa luz que pode brilhar em nós. Amém? Amém. Próximo pergunta, e já para finalizar esse estudo, nos fala assim: a sensibilidade de Deus com todos os homens, até mesmo pecadores? Pergunta interessante. Deus é sensível ao pecador? Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48. Ouviste o que foi dito? Aqui nós temos Jesus falando essas palavras. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão haveis? Não fazem assim também os publicanos o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem assim também os publicanos a mesma coisa? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Palavra forte, né, pastor? Isso. Outro texto se encontra em Lucas 6,35. Lucas capítulo 6, versículo 35. Nos fala: amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. Então a pergunta era, irmão Cleito, Deus, Ele tem sensibilidade pelos pecadores? Essa é a pergunta, né? Deus é sensível a pecadores? Como que eu vou dizer não, né? Começar em mim, né? Começar em mim, Deus tem sido sensível
e misericordioso comigo, e eu sou pecador. Então, sim, Deus é sensível a pecadores. Ele faz cair a chuva sobre os bons, sobre os maus. Ele tem, por sua misericórdia, dado o fôlego de vida para todos os homens. Então, meus queridos, o que nós aprendemos é o seguinte: como já foi colocado aqui, além de sensível, ele é longânimo. Ou seja, eu fico pensando, se eu tivesse o poder de Deus, como eu agiria com a humanidade? Como será que eu julgaria a humanidade? Então, Deus, ele é sensível, irmãos. Ele tem sido a prova disso. A vida de Noé, seus filhos, como foi colocado lá já com os pré-diluvianos, Deus mostrou que tem sensibilidade para aqueles que o buscam. Assim como Abraão clamou por Sodoma e Gomorra, e lá foram salvos naquela cidade, Ló e sua família. Então, assim também, meus queridos, ele tem, diante do mundo que nós vivemos, um mundo de tanto pecado, de tantos problemas, de tantas coisas ruins que acontecem, ele tem tido misericórdia de nós, pecadores, de nós, e nos salvou através do sangue do Cordeiro. Ele nos limpa, ele nos purifica desse pecado. Então, Deus é sensível e maravilhoso, e ele tem sido maravilhoso nas nossas vidas. E é por isso que nós precisamos sempre glorificar ele, ter um sentimento de gratidão, irmãos. Sabe, eu tenho buscado isso durante esses dias da minha vida. Sabe, eu tenho conversado com pessoas, às vezes as pessoas reclamam tanto da vida, irmãos. Pessoas que têm uma vida que talvez muitos queriam ter, e reclamando o tempo todo, falando que o trabalho está ruim, que a família está ruim, que problemas em casa, problemas aqui, problemas ali. Pessoas com foco nos problemas. Elas simplesmente colocaram o foco da sua vida naquilo que há de ruim na sua vida, né? Eles buscam aquilo que é ruim, sendo que nós devemos ter um coração grato. Se nós olharmos para a nossa família, se nós olharmos pela nossa casa, se nós olharmos para que Deus já fez, pelo que Ele já fez nas nossas vidas, nós temos, tem uma canção que diz assim: conte quantas coisas Deus já fez na sua vida, né? Quantas bênçãos o Senhor já fez, olha quantas coisas já são. Então, se nós formos contar tudo o que Ele já fez nas nossas vidas, nós temos muito, mas muito, muito a agradecer. Então, nós aqui, eu quero deixar nesse instante um muito obrigado para o meu Deus, porque Ele tem sido muito bom na minha vida. E louvado seja o nome dEle em todo o tempo, porque Ele é um Deus maravilhoso. Uma última reflexão nós temos ali como pense. Como você se comporta diante das injustiças e da miséria humana? Nas necessidades do próximo, sente vontade em ajudar, acha que nada é com você. Então, como você tem se comportado diante dessas situações? Até uma coisa que Jesus fala sobre nós ajudarmos o outro e agirmos com sensibilidade, quando ele fala: olha, se alguém lhe pedir aí uma roupa, lhe entregue também a capa, se lhe pedir para andar parte do caminho, ande o caminho todo. Mas Jesus, ele dá vários exemplos sobre isso. Ele conta a parábola do samaritano, né, que ali, sem conhecer aquela pessoa, mas que viu aquela pessoa jogada no caminho, ele cuida das suas feridas, coloca sobre o seu animal, leva até uma hospedaria, paga ali o hospedeiro para estar tratando daquela pessoa que era um estranho, que era um desconhecido. Então, Jesus dá muitos exemplos, e também com a sua própria vida, sobre o amor ao próximo. Mas o que é interessante, que ele nos ensina, é sobre a discrição, muitas vezes. Eu vejo aí, irmão Cleito, que hoje fala principalmente dentro das empresas, e existe inclusive um índice no Dow Jones sobre isso, sobre sustentabilidade e responsabilidade social. Hoje é uma palavra aí que quem faz parte de grandes empresas sabe daquilo que eu estou falando, até mesmo envolvidos talvez com alguns órgãos públicos, sobre a tal responsabilidade social, que nada mais é do que você, às vezes, contribuir com uma boa ação, e que, às vezes, essa boa ação, quando é feita, ela precisa ser anunciada para que os consumidores, para que os clientes tenham uma simpatia com aquela marca, com aquela empresa. Então, nesse período mesmo que nós estamos vivendo, você vai ver aí pelo Facebook, pela internet, pelos sites,
lá empresas aí doando milhões, centenas de valores em dinheiro para estar fazendo álcool em gel, ou comprando máscara, ou comprando respirador, ou enviando cestas básicas para os necessitados. Não estou dizendo que não se deve fazer isso, porque sim se deve. A Bíblia fala que o menor, ele é abençoado pelo maior. Então sim, as empresas estão de parabéns, as autoridades estão de parabéns nesse sentido. Mas eu quero dizer, irmãos, que a igreja também tem feito o mesmo. A igreja, e eu quero falar aqui como pastor responsável da Igreja de Deus aqui em Colombo, que nós temos atendido aos domésticos da fé, como a Bíblia fala que assim deve ser feito. Temos atendido aos domésticos da fé, aqueles que, porventura, neste momento aí, estão precisando de algum auxílio, mas de uma forma muito discreta, e estar fazendo que o auxílio chegue até essas pessoas. Então nós nos sentimos aí gratos diante de Deus, porque eu vejo que esse comportamento não é um comportamento exclusivo aqui da Igreja de Deus em Colombo, mas outras igrejas de Deus no Brasil têm tomado da mesma atitude, demonstrando um amor verdadeiro pelos domésticos da fé. E às vezes esse amor ainda extrapola, porque quando, dentro das nossas possibilidades, limitados que somos, porque não somos como uma grande empresa que temos muitos recursos financeiros, nós temos ajudado ainda, dentro do possível, aqueles que nem fazem parte da nossa congregação. E isso tem se multiplicado de tal forma que ainda nessa semana, 2 irmãos aqui da nossa igreja estiveram entrando, se eu não me engano, num site da prefeitura, identificaram no site da prefeitura alguém pedindo ajuda, e esses irmãos da nossa igreja foram até a casa dessa pessoa, levaram alimentos para ela, e depois elas me mandaram um vídeo, esses irmãos, não um vídeo lá da casa da pessoa, um vídeo dos dois ali, conversando entre eles e falando: puxa, pastor, nós nos sentimos tão emocionados, nos sentimos tão usados por Deus por termos tomado essa atitude de ver ali a gratidão daquelas pessoas que estavam precisando naquele momento de ajuda. Irmãos, é essa atitude que nós devemos ter. Se alguém bate talvez lá no seu portão pedindo por alguma ajuda, ajude dentro daquilo do possível. Se alguém aparece no seu caminho pedindo alguma ajuda, ajude dentro do possível. Agora, se você for a pessoa que está precisando de um auxílio, seja sensível e seja com o coração humilde, no sentido, assim como nós lemos aqui no livro de Atos, que a igreja do primeiro século repartia tudo em comum. Esse sentimento ainda está em nós. Ainda está em nós. Esse sentimento de estarmos nos ajudando mutuamente, seja na oração e seja no partir do pão. Então, que Deus esteja abençoando as suas vidas, a sua casa, a sua família, e conte com o nosso apoio, com a nossa ajuda, em tudo aquilo que for necessário, conforme estiver ao nosso alcance e aquilo que Deus nos direcionar a fazer. Tá bom? Nós queremos agradecer ainda aqui o pastor Jaime, da congregação da Igreja de Deus ali na cidade de Lontra, Santa Catarina. Ele fala que paz seja convosco.